Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Annie Ernaux, que é uma escritora francesa, nascida em 1940 no interior da França, numa pequena cidade chamada Lillebonne, que fica na região da Normandia, e é uma escritora que tem feito um enorme sucesso, sobretudo depois de ela ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura, o que aconteceu em 2022. Algumas pessoas têm me pedido para eu falar sobre as narrativas dela, então eu vou falar sobre uma dessas narrativas, que é aquela intitulada O Lugar. Antes, eu vou fazer uma apresentação geral da autora e de sua obra, e para isso eu acho interessante lembrar o parecer da Academia Sueca, que justificou a premiação para essa escritora, que era até então pouco conhecida, mas claro, depois disso foi traduzida para mais de 50 línguas. O prêmio foi atribuído, cito então o parecer, pela coragem e pela acuidade clínica com que Annie Ernaux desvela as raízes, os distanciamentos e as coerções coletivas da memória pessoal. Fim de citação. Essa justificativa nos ajuda a entender de fato certas características da obra da autora como um todo, e em especial do livro O Lugar, que foi publicado na França em 1983 e aqui no Brasil em 2021 pela editora Fósforo, com tradução de Marília Garcia. A mesma editora publicou, aliás, diversas outras narrativas da Annie Ernaux. Aqui nesse slide vocês veem a autora e as capas da edição brasileira e de uma edição francesa de bolso. De modo geral, a obra da Annie Ernaux, que conta atualmente mais de 20 títulos, é essencialmente autobiográfica. Até aí, nós poderíamos dizer que não há nenhuma novidade, pois os exemplos não nos faltam de escritores e escritoras que se dedicaram à autobiografia. Mas no caso da Ernaux, a originalidade vem do fato de esta obra autobiográfica, como acabo de dizer, manter vínculos muito estreitos com a sociologia. A própria autora declarou, por ocasião do recebimento do Nobel, no discurso que ela fez de agradecimento pelo prêmio, a própria autora declarou que esses vínculos com a sociologia são uma escolha deliberada de sua parte e se devem a seu engajamento social e feminista. Nesse discurso de agradecimento pelo Prêmio Nobel, a Annie Ernaux declarou ainda que desde o início de sua carreira literária, com essa escolha engajada, ela visava reunir numa mesma luta dois objetivos. E aqui eu cito palavras dela: vingar sua raça, termo que deve ser entendido aqui como classe, e vingar seu sexo. A Ernaux se coloca, portanto, como uma escritora engajada, ao mesmo tempo em lutas sociais e políticas que remetem a questões de classe, quanto em lutas que dizem respeito a questões de gênero. Essa perspectiva é o que mais chama atenção em seus escritos, e ela é motivada pela condição individual dessa escritora, que além de feminista, é uma espécie de trânsfuga social. Em francês, há um termo interessante para entender a condição de um indivíduo que ascende socialmente. É o déclassé social. A palavra poderia ser literalmente traduzida por desclassificado social, mas é claro que essa tradução soa muito estranha em português, então é preciso entender o que isso quer dizer. O desclassificado, o déclassé social, é o indivíduo que muda de classe social, que sai de uma classe e que vai para outra, no sentido da ascensão social. Este é exatamente o caso da Annie Ernaux, uma mulher francesa, nascida durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, como eu disse, num meio social extremamente modesto, numa família cujos antepassados mais distantes têm origens camponesas. Aqui eu me refiro aos avós e a outros antepassados mais longínquos dela. Os pais, principalmente o pai, foi operário e depois ele se tornou um pequeno comerciante. Esta mulher, Annie Ernaux, vai conhecer a ascensão social e vai, portanto, mudar de classe. Isso ocorre, em parte, devido aos estudos que ela fez. Como é sabido, os estudos são um dos meios que permitem às classes modestas ascender socialmente. Porém, não apenas por isso se dá esta ascensão.
que também deve ser explicada pelas contingências históricas, porque a vida da Annie Ernaux se inscreve no período da história recente da França, chamado de os 30 Gloriosos, os 30 anos gloriosos, ou seja, o período do pós-guerra, né, as 3 décadas que vão de 1945 a 1975. Esse é um momento em que a sociedade francesa passou por profundas transformações, marcadas por uma expansão econômica sem precedentes, resultantes do Plano Marshall. O Plano Marshall, vocês sabem, foi concebido pelos Estados Unidos para financiar a reconstrução dos países europeus aliados, né? Diversos países foram beneficiados por esse plano, mas entre eles os que mais receberam verbas para a reconstrução foram o Reino Unido, a França e a Alemanha Ocidental, nesta ordem. Esses países haviam sido terrivelmente destruídos durante a guerra e só puderam ter uma sua infraestrutura reabilitada graças à poupuda ajuda financeira neles injetada pelos Estados Unidos da América. O plano recebeu o nome do general e então secretário de Estado estadunidense George Marshall. Foram muitas as consequências disso nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Entre as consequências que a gente pode lembrar aqui, o chamado baby boom, que é um enorme aumento da taxa de natalidade, né? O êxodo rural e o consequente crescimento das cidades, o aumento do consumo, especialmente de eletrodomésticos, a enorme diminuição da taxa de desemprego, tudo isso fazendo com que o sonho americano, né, o famoso American Dream, né, se instalasse na sociedade francesa. E são consequências mais ou menos diretas do Plano Marshall, que na verdade contribuiu também para assentar de modo duradouro a influência dos Estados Unidos na Europa de modo geral e em particular na França. Os relatos autobiográficos da Annie Ernaux têm como pano de fundo toda essa realidade social e econômica que aparece de maneira sóbria nos livros dessa autora, e é por esta via que eles se vinculam muito estreitamente à sociologia. Por outro lado, a matéria-prima dos escritos de Annie Ernaux é sua experiência individual inscrita nesse pano de fundo. Retomando o parecer da Academia Sueca, por ocasião da entrega do Nobel, que eu já citei, né? É uma obra que desvela com acuidade clínica as raízes, os distanciamentos e as coerções coletivas da memória pessoal. Annie Ernaux, inclusive, cunhou o termo de autossociobiografia para designar o gênero de seus escritos, nos quais a esfera individual sempre aparece vinculada à esfera da vida coletiva. Tudo isso que eu acabei de dizer diz respeito aos seus relatos autobiográficos como um todo e, portanto, também a este que eu comento hoje, O Lugar, né? O Lugar é precedido por uma epígrafe muito reveladora, tomada de empréstimo ao escritor francês Jean Genet, que diz o seguinte: arrisco uma explicação. Escrever é o último recurso quando se traiu. Fim de citação. Ora, de que traição estaria nos falando a autora aqui? Pois ela está precisamente apontando de modo sutil para sua própria condição social, que é aquela de déclassée, né, de desclassificada social. A narrativa, em seguida, será um desenvolvimento dessa ideia. O livro se inicia com a rememoração pela narradora de sua diplomação como professora do ensino médio, ocorrida na cidade de Lyon, para onde ela tinha ido para estudar, né? E, embora a narradora não dê a data exata desta diplomação, os dados de sua biografia permitem saber que ela ocorre em 1971, quando a Annie Ernaux tem, portanto, 30 ou 31 anos. Essa rememoração está contida em 2 curtos parágrafos, que o livro começa na página 7, né? Então, em 2 curtos parágrafos na página 7 e 8, que são, portanto, os primeiros. A primeira coisa que a gente lê quando a gente abre esse livro. Eu não vou ler tudo com vocês aqui, aí vocês podem voltar a esse ponto do vídeo depois.
O que me interessa é o que vem logo a seguir desse primeiro parágrafo que está à esquerda, né? Na página à direita, vocês veem que depois da rememoração do dia de sua formatura, a narradora diz de modo abrupto: meu pai morreu exatamente 2 meses depois desse dia. Ele tinha 67 anos e, ao lado da minha mãe, era dono de um pequeno negócio, um café-mercearia, que ficava em um bairro tranquilo, perto da estação de trem em Y, na região de Seine-Maritime. Ele tinha planos de se aposentar dentro de um ano. Com frequência acontece, por uns poucos segundos, de eu não saber mais se a cena em Lyon se deu antes ou depois disso, se naquele mês de abril, com tanto vento, em que me vejo esperando um ônibus na Croix-Rousse, precede ou se segue ao sufocante mês de junho da morte de meu pai. Bem, a partir desse início, em que a narradora retrocede no tempo, projetando-se na época de sua formatura e de modo muito preciso depois, no dia da morte do pai, a partir daí ela vai começar a dar detalhes sobre a morte, sobre os preparativos do corpo, as pompas fúnebres, etc. E em seguida ela vai prosseguir rememorando tempos mais antigos ainda de sua vida, sua infância, sua adolescência, as transformações vividas por ela, que começa a frequentar, graças aos estudos, meios sociais diferentes daqueles de sua família, e ela vai rememorar também o início de sua vida adulta e principalmente a crescente distância que começa a separá-la de seu meio de origem, de sua família e principalmente de seu pai, que é essa figura ausente. Como vocês veem, né, o relato começa com a morte do pai, mas ao mesmo tempo é uma figura central na narrativa. Paradoxalmente, o pai está presente também o tempo todo nessa narrativa. E ao mesmo tempo, nas filigranas dessas memórias pessoais, aparecem como pano de fundo as profundas transformações sociais ocorridas na sociedade francesa, especialmente nesse espaço provinciano de que é originária a autora e narradora, e esse espaço onde ela cresceu e fez seus estudos iniciais. Esse lugar que dá título ao livro pode ser compreendido como a cidade de Yvetot, que aparece como Y na narrativa. É uma pequena cidade da Normandia, uma região situada no nordeste da França, que foi uma das mais destruídas durante a guerra, né? E a localização exata vocês veem aí na parte de cima do mapa projetado, na região em laranja, que eu rodeei com um círculo cinza. Tanto Lillebonne, que é a cidade como ela nasceu, quanto Yvetot ficam nessa região e são cidades próximas uma da outra, né? Os pais da Annie Ernaux se mudaram de Lillebonne para Yvetot em 1945, exatamente quando terminou a guerra. O centro da pequena cidade não passava naquela época de um amontoado de ruínas. E aqui vocês veem, né, do lado esquerdo do slide, né, vocês têm aí uma ideia, né, do alcance da destruição. Aqui vocês têm a igreja Saint-Pierre em 1941 e à direita um local não informado da cidade em que se vêem apenas entulhos decorrentes dos bombardeios da cidade. Na verdade, Yvetot foi quase inteiramente destruída pelos alemães em 1940. Exatamente o ano em que nasceu a Annie Ernaux, como eu disse, né? E os trabalhos de reconstrução começaram desde o término da guerra, em 1945, quando ela se mudou para lá, então, com os pais, né? No slide seguinte, vocês veem a igreja de Saint-Pierre, que eu mostrei destruída agora mesmo, né? Tal como ela é hoje. A comparação do antes e do depois dá uma ideia da profunda transformação arquitetônica sofrida por essas cidades normandas. A gente vê que um mundo desapareceu com a guerra para nunca mais voltar, tendo sido substituído por outro totalmente diferente. Bem, ao mesmo tempo, o lugar, né, em francês é la place, né, esse lugar que dá título à narrativa tem um outro sentido, que é o de lugar social, isto é, de classe social. No fundo, todo o livro
pode ser entendido, a partir do título, como uma indagação. A que lugar pertenço eu? Ao mundo em que se situam minhas origens ou àquele outro para o qual eu me desloquei graças aos estudos? Nas páginas finais do relato, a narradora retoma os poucos dias que precederam a morte do pai, isto é, o agravamento de sua enfermidade e logo a seguir seu falecimento. Na página 67, por meio do discurso indireto, ela cita a fala da mãe pela segunda vez. Ela começa o livro dizendo acabou e depois ela cita novamente aqui a mesma fala, acabou, né? E assim nós podemos perceber que o livro tem uma estrutura circular, porque ele se inicia e se conclui com o desaparecimento do pai. Ao mesmo tempo, nessas páginas finais, a narradora faz uma reflexão sobre o próprio ato de escrita do seu relato. E aqui eu cito o primeiro parágrafo desse final de narrativa, que está na página 61, lembrando a vocês que é uma narrativa muito curta, de apenas 69 páginas. Vários meses se passaram desde o momento em que comecei essa narrativa em novembro. Levei bastante tempo para conseguir escrever, porque não era nada fácil lançar luz sobre os fatos esquecidos. Talvez fosse mais simples inventar. A memória se mostra resistente. Não podia contar com as reminiscências vindas com o rangido da campainha de uma loja antiga, com o cheiro do melão demasiado maduro. Nelas encontro apenas eu mesma e minhas férias de verão em Y. A cor do céu, os reflexos dos álamos no rio Ásia, perto dali. Não podiam me ensinar nada. Busco a figura do meu pai na maneira como as pessoas se sentam e se entediam nas salas de espera, como falam com seus filhos, como se despedem umas das outras na plataforma da estação de trem. Encontrei em pessoas anônimas, vistas não sei onde, que trazem, mesmo sem saber, traços de força ou de humilhação, a realidade esquecida de sua condição. Mais adiante, na página 67, a gente lê os seguintes trechos. A loja não existe mais. Agora é uma residência com cortinas de poliéster onde ficavam as antigas vitrines. O lugar se apagou com a partida da minha mãe, que hoje mora num apartamento perto do centro. Ela mandou colocar um belo monumento de mármore no túmulo. A.D. 1899-1967. É sóbrio e não exige manutenção. Eu acabei me reencontrando com a herança que tive de deixar do lado de fora do mundo burguês e instruído quando entrei nele. Nesses trechos que eu li, até aqui, a gente vê, por um lado, a dimensão da memória mais íntima e individual, que se mostra resistente, como diz a narradora, mas uma narradora que busca, ainda assim, alcançar fatos esquecidos, recusando-se a inventar, são palavras que ela utiliza. Parece possível dizer que essa narradora é animada por um impulso de antificcionalização. Por outro lado, nós reconhecemos também aqui a dimensão do coletivo, com a qual a memória individual está profundamente entrelaçada, pois a narradora reencontra seu pai nas salas de espera, na plataforma da estação de trem e nas marcas físicas dos corpos e dos gestos de gente sem nome, anônimos, diz ela. O modo de falar, os traços de força ou de humilhação que são reveladores da condição social e, portanto, coletiva, a que pertence cada indivíduo, pois a condição social é algo que se estampa até mesmo nos corpos humanos. Em algumas ocasiões, a Annie Ernaux afirmou que busca uma ideia de neutralidade em suas autossociobiografias. Por neutro, ela se refere a uma escrita que não julga, que não lança mão de metáforas nem de comparações romanescas, Ela diz almejar um estilo objetivo que não valoriza nem desvaloriza os fatos contados. Sua ambição como escritora, segundo ela mesma, é a de permanecer próxima dos fatos históricos, próxima do documento. Esses trechos lidos até aqui servem de ilustração para essa concepção de autossociobiografia, pois
Nesses trechos aparecem, num tom realmente sóbrio e neutro, se pode dizer, as duas vertentes que alicerçam a obra da Annie Ernaux, o individual e o coletivo. Esta é a tônica de O Lugar, que domina o estilo de Annie Ernaux, como também se pode ver em muitos outros trechos dessa narrativa que vocês lerão e descobrirão ao lê-la. Eu separei mais um trecho para ler no encerramento desse vídeo. O primeiro supermercado que chegou a Y atraiu a clientela operária de todos os cantos. Finalmente era possível fazer compras sem ter de perguntar nada a ninguém. Porém, eles não deixavam de incomodar o pequeno comerciante da mercearia ao lado por causa do pacote de café que tinham esquecido de comprar na cidade, do leite fresco e do chiclete Malabars que as crianças comiam antes de ir para a escola. Ele começou a pensar em vender a loja. Poderiam ir morar em uma casa anexa que tinham comprado há muito tempo, na mesma época do café mercearia. Era um quarto e sala com cozinha e adega. Ele levaria para lá bons vinhos e conservas. Criaria algumas galinhas para ter ovos frescos, poderia vir nos visitar na região de Haute-Savoie. Aos 65 anos, estava satisfeito de poder ter acesso à previdência social. Quando voltava da farmácia, sentava à mesa e ficava colando com alegria os selos promocionais. Este é um trecho que fala muito claramente do coletivo, remetendo a transformações sociais e urbanas ocorridas nos 30 Gloriosos, e ao mesmo tempo fala do impacto dessas transformações nas vidas dos indivíduos. A urbanização, a chegada dos grandes supermercados, o pleno emprego devido ao forte impulso da industrialização na sociedade francesa, são coisas que têm um impacto direto na vida de alguns. Por exemplo, na vida de um pequeno comerciante do interior, né? Digamos que esse pai da Annie Ernaux, nós poderíamos compará-lo a um dono de uma pequena vendinha de um interior, de uma pequena cidade do interior do Brasil. Para concluir, eu quero ler novamente uma frase que chama atenção. É quando diz a narradora: eu acabei me reencontrando com a herança que tive que deixar do lado de fora do mundo burguês e instruído quando entrei nele. O final da narrativa fala, portanto, de um reencontro doloroso, o reencontro da herança perdida graças à ascensão social. Eu disse há pouco que todo o livro parece ser uma indagação sobre o pertencimento. A que classe social pertence de fato esse eu que narra aqui parte de sua história? A resposta final é curiosa, pelo modo como é construída. Observem só, essa mulher reencontra sua herança, que, claro, é uma herança imaterial, né? Ela reencontra essa herança perdida que ela não pôde levar com ela para o mundo burguês quando entrou nele. Essa resposta final é quase uma confissão do ato de traição sugerido na epígrafe que abre o livro, citada logo no início desta conversa e que eu também retomo aqui. Arrisco uma explicação. Escrever é o último recurso quando se traiu. Ao mesmo tempo, a traição não se dá, pois o que salva a mulher Annie Ernaux e a impede de levar a cabo essa traição é o ato de escrever. Escrevendo sua história pessoal, revelando suas origens e expondo sua difícil e dolorosa condição de trânsfuga social, expressa no distanciamento em relação a seu pai, Annie Ernaux se recusa a esquecer suas origens. O final do livro fala assim, e todo o livro, né, fala da difícil condição de todos aqueles que mudam de classe social. Sempre se paga um preço. Por isso, embora o pano de fundo deste livro de Annie Ernaux seja a sociedade francesa em dado momento de sua história recente, o que esse livro nos conta tem uma dimensão universal. E, nesse sentido, ele é muito interessante. Namastê!